Glória a Deus. Eu quero fazer uma introdução à nossa lição, Autoridade da Igreja de Cristo. Então eu quero fazer uma introdução aqui, para a gente entender bem o que é a Igreja de Jesus. Esse versículo, Romanos 12: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha bem para ele, presta atenção nele e lembra do que a Bíblia está falando. Nós somos membros, nós fazemos parte da vida do nosso irmão. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, queridos. Deus, nós olhamos para o templo lindo, maravilhoso, mas o templo não é a igreja. A igreja são os membros que estão nela. Etimologia, essa palavra vem da palavra grega eklesia, que quer dizer, ek significa para fora, eklesia que significa chamados. A igreja não é nada mais, nada menos do que um povo chamado para fora. Chamado para fora de onde? Do mundo. O mundo lá fora, ele tem um sistema satânico que comanda a política, a religião, o ensino, a educação. Todos os sistemas do mundo estão debaixo da autoridade de Satanás. Ele é o Deus desse século. Quando Jesus veio, pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, Ele nos tirou para fora desse sistema, desse mundo. Então, quando você entra aqui no templo, você é a igreja, você foi tirado desse sistema de Satanás, onde ele governava a sua vida, determinava tudo que era seu, sua família. Hoje ele não te domina, ele não tem mais autoridade, não tem mais o governo sobre a sua vida. Amém, queridos? De onde vem a autoridade da igreja de Jesus Cristo? Aqui a gente tem falado muito sobre autoridade, né? Esses dias as mulheres, a conferência das mulheres, mulheres empoderadas, cheias do poder, cheias da autoridade. Mas a gente precisa entender de onde vem essa autoridade. Não adianta eu ficar gritando, batendo no peito, o reteté, o sapateado, tudo é muito bom, mas isso se chama visitação do Espírito de Deus. O que a mulher, o homem que é realmente cheio do poder e da autoridade de Deus, ele prova isso no momento de crise. É quando você está lá fora, lá no mundo, você está preparado, porque aqui dentro do templo, como igreja, você foi preparado, estruturado na palavra para enfrentar o sistema do mundo. Aí vem aqui Efésios 1:20, diz assim: que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Onde é que Jesus hoje está, queridos? Assentado à direita de Deus, lá nos céus. Muito acima, diga comigo, muito acima de todo, vamos ler junto? De todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aonde? O que são todas as coisas, queridos? Todas é todas, tudo está sujeito debaixo dos pés de Jesus Cristo. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a mim e a você. Diga a mim. Jesus foi dado para mim, esse poder e autoridade de Jesus foi dado a mim, a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Quem é que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra? Jesus. E para quem que ele deu essa autoridade? Bate no seu peito aqui, ó, e fala para mim. Ele me comprou com preço muito alto, foi o preço do seu sangue derramado na cruz.
E Ele está me transformando, Ele está me edificando sobre a palavra, para que eu assuma esse poder e essa autoridade. Amém, queridos? Outro versículo. E Ele nos ressuscitou. Todo mundo aqui estava morto no sistema do mundo, no sistema satânico. Diante de Deus, todos nós estávamos mortos por causa do pecado. Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestes em... Quantos aqui estão acima de principados, potestades? Todo nome que se nomeia está sentado em Cristo nas regiões celestiais. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Fala: eu estou assentada. Olha aqui para mim, não é com Cristo, do lado de Cristo. Eu estou em Cristo. Eu e Jesus, nós somos um. Existe uma grande diferença. Então não diga que você está junto lá com Cristo. Você está em Cristo. Aqui ó, é um só, tá bom? Lucas 10:19. Quando Jesus mandou os discípulos irem fazer a obra: vão fazer a obra. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Quanto do poder do inimigo eu tenho autoridade, irmãos? Quantos estão aqui nessa manhã prestando atenção na palavra? Você quer que sua vida mude? Você quer ver milagre na sua vida? Você tem que assumir a sua posição como igreja de Jesus Cristo. Você pode muito bem entrar no templo, sair do templo, a mesma pessoa. Se você quer ser a igreja de Jesus Cristo, membros uns dos outros, você precisa tomar essa autoridade aqui. Senão Satanás vai te enrolar. Satanás, ele não está feliz, porque Jesus nos tirou do reino dele e passou para o reino de Cristo. Você acha que Satanás está descansado, de braço cruzado? Ele está trabalhando contra quem? É contra quem está lá no mundo, ou a luta dele é contra a igreja? Lógico que é contra a igreja. Mas eu vos dei poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Então, serpentes e escorpiões é uma figura de demônios, de espíritos malignos, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga comigo, e nada vos fará dano algum. E por que tem medo então? Tem muita gente que tem medo de orar pelos outros. Tem gente que tem medo de retaliação. Ah, pastor, eu fui lá orar com fulano de tal. Nossa, eu voltei com peso, eu voltei passando mal. Porque não tem poder, não tem autoridade, não tomou posse. Queridos, a igreja, a escola dominical é para te ensinar quem você é em Cristo. Amém, queridos? Os nossos inimigos já foram derrotados, envergonhados publicamente naquela cruz. Jesus tirou da mão dele tudo que era meu e era seu. Ele tirou a minha vida, ele tirou a minha família, ele tirou todos os meus bens das mãos de Satanás. E ele, quando ele se levanta, ele levanta para cair. Diga isso para quem está do seu lado: o inimigo vai levantar, mas ele levanta para cair. Ele é um derrotado. A igreja é vitoriosa, a igreja é triunfante. Sabe o que quer dizer uma igreja triunfante? É uma igreja que permanece todos os dias em vitória. Ela luta, mas ela ganha. Ela luta, ela tem embate, mas ela é vitoriosa. Não tem como você mudar o que está escrito na palavra de Deus. Não tem como. Você é o que a Bíblia diz que você é. Nenhum poder do inimigo vai causar dano algum em você. Então vamos parar como igreja de Cristo de ter medo de demônio. Vamos parar de ter medo de expulsar demônio. Quando você vê que ele entrou no ambiente da sua família, está brincando no seu casamento, na vida do filho, na vida financeira, trazendo enfermidade para dentro de casa, irmão, você pode bater o pé e ordenar em nome de Jesus que ele saia. Ele tem que te obedecer, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo aí te ameaçando. Se nós não tomarmos essa autoridade que foi dada pela igreja, nós nunca vamos assumir o nosso papel. Nós vamos ficar aí de mendigo. Ore por mim.
Já viu aqueles crentes? Tudo deles, ora por mim, ora por mim. Aqueles crentes com cara assim, ó. Já viu? Que não ri nunca. O Espírito que está em mim é um Espírito de paz, é um Espírito de alegria. Eu quero dizer para vocês que o reino de Deus está entre nós. Jesus disse isso, o reino já está, já chegou, ele está dentro de nós. O Espírito, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é poder do Espírito Santo, está dentro de você. Quem é que vai mudar a situação dentro da minha casa? Eu. Bate no seu peito aí e fala, eu sou o canal de Deus. Ainda que o inimigo se levantar, ele quer te paralisar, ele quer te envergonhar, mas ele não tem poder. Por isso ele quer tanto dividir a igreja. Por isso ele quer tanto trazer fofoca, contenda, porque nós somos um corpo e nós dependemos uns dos outros. Nós somos um só corpo, um só espírito, e nós temos que andar em unidade. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Esse lugar aqui é onde a igreja se encontra, se reúne. Para quê? Para ser edificada, para ser construída e fortalecida. Aí tem gente que fala, não, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Não tem jeito. Se você quer Jesus, você tem que aceitar a igreja. Porque a igreja aqui na terra, ela é o complemento de Jesus. A igreja aqui na terra, ela é o reflexo. Olha a responsabilidade da igreja. A igreja é o reflexo de Jesus Cristo aqui na terra. O que sua vida tem refletido, queridos? Sua vida tem refletido uma vida de vitória, uma vida de paz, de alegria, de santidade, é uma vida de fracasso? Qual é o embasamento? Ora, sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Sem fé ninguém chega diante de Deus. O passo inicial da vida cristã é a fé. Você aceita Jesus pela fé. Você é salvo pela fé. E tudo que vai acontecer daqui para frente é tudo pela fé. Você é curado pela fé, você é liberto pela fé, você crê na palavra que você tem poder e autoridade, é pela fé. Tudo é pela fé. E é necessário que você se aproxime de Deus, crendo que Ele existe, que Ele recompensa. Galardoador é recompensa, é uma recompensa que você vai ter aqui na terra, para todos aqueles que o servem. Quantos aqui estão precisando de uma recompensa por esses dias? Aqui é o lugar, irmãos. A hora que a igreja se reúne, o que a igreja ligar aqui está ligado lá, o que a igreja desligar aqui está desligado lá. Por isso o texto áureo aí da lição está escrito, Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, o corpo vivo de Cristo, o complemento de Cristo aqui na terra. O inferno não prevalece. O que é isso, prevalecer? Não tem mais poder do que a igreja. O inferno, as portas do inferno não vão vencer a igreja, não vai vencer. Diga comigo, o inferno não tem mais força, não tem mais poder e jamais vai vencer a igreja de Jesus Cristo. Amém, diga amém comigo. Glória a Deus. Meu irmão, você é triunfante, você faz parte de uma igreja vitoriosa. Por isso a gente insiste tanto em falar que você é vitorioso. Você é vitorioso. Aí você fala, não, mas a minha vida não dá lá essas coisas. Então a partir de hoje, assuma a sua autoridade e a sua fé na palavra de Deus, no que está escrito. Porque o que está escrito é que Jesus já pagou o preço para que você seja uma pessoa vitoriosa. Amém, queridos? Glória a Deus.
o embasamento da fé. É uma fé viva, uma fé que faz diferença na nossa vida. A confissão de Pedro. Na base da fundação da igreja está a poderosa confissão de fé proclamada por Pedro, que reconheceu Jesus como o Messias prometido. É o texto áureo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é uma controvérsia muito grande, né? Na igreja católica, igreja evangélica. Tem gente que acha que Pedro é a pedra. Quando você leva para a palavra, você estuda a etimologia da palavra, Pedro quer dizer pedrinha. Pedra grande ou pedra pequena, mas é um pedaço de pedra. E Jesus disse para ele que a igreja será fundamentada, embasada nessa confissão que Pedro disse: tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu isso. E todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse faz parte da igreja de Jesus. Essa aqui é a base da igreja. Jesus, a Bíblia diz que ele é a pedra fundamental, ele é a rocha. Então não é a fundação da igreja não está estabelecida em Cristo, mas nessa declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? A sua declaração, crendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, essa aí é o fundamento da sua fé. Amém, queridos? 1.2, você vê que eu sigo bem direitinho aí a nossa revista. Confirmação do Espírito Santo. Quando foi o início da igreja? Vamos abrir lá em Atos capítulo 2. Quem trouxe a Bíblia, abre comigo Atos capítulo 2. Aqui foi o início da igreja. 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus, o povo de Deus, os judeus de todas as nações estavam ali reunidos no templo, orando, buscando a presença de Deus. Era o dia de Pentecostes, uma festa que eles se reuniam para celebrar. E aí o que aconteceu? Ao cumprir-se, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso. Olha para mim, não foi um vento que veio um ruído, veio um barulho, parecendo um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Vocês já pensaram, se a gente está aqui reunido hoje, começa um barulho aqui, que a gente não sabe de onde está vindo esse barulho, que coisa tremenda. Eu já vou pensar logo: ai, Jesus está voltando e vai arrebatar a gente aqui agora. Eu vou pensar isso, eu não sei o que você vai pensar. E lhes apareceram, eles viram línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse dia aqui, 3.000 almas se converteram. O dia de Pentecostes, o povo reunido, o Espírito Santo foi derramado. O povo ouviu barulho, o povo viu línguas. O que quer dizer línguas repartidas como de fogo? É a fala, queridos. Deus estava dando para a igreja o poder de falar, o poder de anunciar a salvação, e derramou o Espírito Santo, trazendo poder e autoridade sobre a igreja. Queridos, a igreja já foi inaugurada com poder e autoridade. Ali já começou todo mundo um evangelizava o outro, e foram falando, e o povo convertendo. A igreja começou a fazer um barulho santo no meio de Jerusalém, e as pessoas foram impactadas pelo poder de Deus. Aí eu pergunto para você que faz parte da igreja de hoje: qual o barulho que as pessoas do mundo estão ouvindo da igreja? Poder de Deus na nossa vida? Manifestações da glória de Deus? Nós temos sido
esse povo que temos essas línguas, esse poder de falar ousadamente, poderosamente, orar pelas pessoas, proclamar as boas novas e fazer milagres. Você tem sido essa pessoa? O que tem acontecido com a igreja do século 21? Mudou muito, queridos, de lá para cá. A igreja aqui foi só o começo. A igreja tinha que ir crescendo, a igreja tinha que ir buscando a presença de Deus, se fortalecendo. Várias vezes durante os séculos, Satanás se levantou para destruir, para matar o povo de Deus. Teve época que as Bíblias, ninguém podia ter Bíblia, proibido. Até hoje tem nações aí, como na China, se pegar uma Bíblia, queima na hora. Fecham-se igrejas. Satanás já tentou de todas as maneiras destruir o povo de Deus, a igreja, mas não consegue, porque Jesus Cristo está trabalhando, o Espírito Santo está aqui, que é o poder de Deus, trabalhando para guardar a igreja, para fazer milagres no meio do povo de Deus, e a igreja avançando. Durante séculos a igreja está avançando, apesar das investidas do inferno, que é para paralisar, é para matar, é para destruir. Então, se na sua vida Satanás tem levantado aqueles ataques para te desanimar, para te decepcionar, para paralisar a sua fé, eu quero dizer para você, isso é a coisa mais normal na vida de um cristão, porque Satanás tem ódio dos filhos de Deus. Ele não pode tocar em Deus, mas ele tem prazer quando ele vê você derrotado, triste, desanimado. E aí, quando você vem para a casa de Deus, aqui é o lugar onde você é renovado, aqui é o lugar onde a palavra e o poder de Deus são liberados sobre a sua vida, e Deus vai te renovar. Amém, queridos? Então nós precisamos estar firmados como a igreja. Aqui é o lugar que a gente reúne. Amém, vamos reunir. É segunda, é terça, é quarta, é quinta. Cuide em primeiro lugar lá de sua casa. Não deixa a sua casa em desordem, não. Mas todos os dias que você puder estar na igreja, é para edificar a sua fé e te fortalecer. Amém? O Pentecoste foi o começo da igreja, o início daquilo que estava proposto, não na mente do homem, mas no coração de Deus desde a eternidade. A igreja é um projeto de Deus desde a eternidade. Amém? Ministérios eclesiásticos. Aqui a gente vai entrar numa parte muito interessante. Vamos ler o que está aí no início da sua lição, Efésios capítulo 4. Para quem não tem a revistinha, Efésios capítulo 4, versos 11 a 14. Abre a sua Bíblia, quem não tem a revistinha, Efésios 4, 11 a 14. Aqui nós vamos ver como Deus tem edificado a sua igreja. Os apóstolos, eles são a estrutura. No longo dos séculos, Jesus está edificando um edifício poderosíssimo, enorme, para alcançar vidas, para guardar, salvar, libertar pessoas. E a coluna desse edifício são os apóstolos. Tudo que os apóstolos deixaram escrito, as experiências, a instrução deles para nós. Então a igreja, ela é fundamentada na palavra dos apóstolos. Amém, queridos? Posso ler Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que serve então, irmãos, os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Para que serve? Para edificar o corpo de Cristo. Uma igreja não funciona só com pastor. Não, pastor, ele tem o trabalho dele. O evangelista tem a função dele. O mestre tem a função dele. O profeta tem a função dele. Então, se uma igreja ela é composta só de pastores, ela é uma igreja capenga. Ela não vai crescer nunca, ela não vai desenvolver. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, para que os 5 ministérios têm que estar trabalhando e funcionando na igreja? Para que os membros da igreja alcancem maturidade. Deixe de ser meninos, crianças na fé, tomando os leitinhos. Tem gente que quer ficar 10, 15 anos na igreja tomando leitinho com Todd, quando já é para estar comendo uma baita de uma feijoada. E é isso que cada um deles vai trabalhar nisso aqui, ó. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quem aqui não quer ser menino inconstante, queridos? O vento toca para cá e eu vou para cá. Aquela igreja ali está uma bênção, nossa, uma pregação maravilhosa, eu vou para lá. Ali está mais bonita a igreja, é para lá que eu vou. Queridos, nós temos que ficar onde está funcionando os 5 ministérios, onde Deus te colocou. É uma igreja onde está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Tem que estar funcionando tudo, senão a igreja é capenga. Isso aqui você vai ficar sempre como uma criança. Olha aí: levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcia, enganam fraudulentamente. E não pensa você, isso aqui, Efésios, Paulo escreveu para lobos no meio das ovelhas. Quem eram os lobos? Falsos mestres, falsos pastores. Você acha que não tem no meio da igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja universal. Tem falsos mestres, tem falsos pastores, falsos crentes. Irmãos, estão dentro das igrejas. Por isso que você tem que ser bem estruturado no conhecimento da palavra, para você não ficar enganado. Nesses últimos dias, a batalha vai ser ferrenha. Cutuca seu irmão aí e fala para ele: precisa estar acordado, vigilante nesses dias. Amém? Autoridade apostólica. Olha aqui: toda autoridade é um poder delegado. Na igreja de Cristo, o exercício da autoridade espiritual, aí já está falando de líderes, dá-se por meio desses líderes aos quais o Senhor delega responsabilidade e obrigações. Queridos, eu vou dar um conselho para você: não queira ser um líder na igreja, não queira. Deixa Deus te chamar, porque a responsabilidade diante de Deus e da palavra é pesadíssima. Tem gente que quer cargo, tem gente que quer ser chamado de pastor, de profeta, de mestre, mas não quer responsabilidade e obrigação do chamado. Isso aqui é algo sério, e isso aqui tem causado desânimo, tem causado decepção dentro da igreja, tem causado... Por quê? Porque tem gente imatura no nosso meio. E quando vê pastores, líderes imaturos, olha, Paulo, ele preferia deixar uma igreja, quando ele abriu uma igreja, ele preferia deixar uma igreja sem um pastor, sem um líder, do que levantar um líder imaturo. Porque um líder imaturo espiritualmente, ele é alguém que ele pode trazer tanto dano, tanto prejuízo para a igreja, que é preferido deixar ele de lado. Nós estamos falando de algo muito sério aqui. Toda autoridade é um poder delegado. É delegado por quem? Por Deus. É algo muito sério. Olha aí, Hebreus 13, 2 versículos, o 7 e o 17. Lembrai dos vossos guias. Aqui está falando dos líderes das igrejas, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira. Olha que responsabilidade de um líder. Paulo está falando: presta atenção que eles estão falando a palavra de Deus, e presta atenção na carreira, no êxito da carreira do seu líder. Imitai-lhes a fé. Para que serve um líder dentro da igreja? Para ser modelo de fé, modelo de vida. Gente que sabe a palavra, ensina a palavra e tem o resultado, tem o êxito na sua carreira. Quantos podem dizer amém? Obedecei aos vossos guias, aos líderes das igrejas, sendo-los o quê? Submissos,
porque eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Olha a responsabilidade. Por isso eu falei, não queira ser líder se Deus não te chamou. Um líder, ele vai prestar conta das nossas almas diante de Deus, para que eles possam fazer o trabalho deles com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos, orem para a liderança da igreja. São homens e mulheres que Deus chamou para ministrar a palavra, ensinar a palavra, bater de frente com o pecado, resistir ao inferno, fortalecer a igreja, e a vida deles tem que demonstrar isso. Por isso tem que ser conhecida a vida dos líderes. A nossa vida tem que ser um espelho. A minha vida tem que refletir a Cristo aqui na terra. Senão, não sobe nesse púlpito não, que aqui é lugar de ministrar a palavra de Deus. E eu tenho vontade, já pensou se a gente voltasse nos dias dos apóstolos, pastora? O Espírito Santo matava com quem brincasse com ele. Misericórdia. Autoridade apostólica. A palavra apóstolo é a tradução do grego. Apóstolos significa mensageiro, enviado. Representa aquele que o enviou e é investido de autoridade. Quem é o apóstolo, irmãos? É aquele que representa a Deus aqui na terra, e ele é investido da autoridade de Deus. A Bíblia fala que Jesus selecionou 12 apóstolos, e depois que ele ascendeu aos céus, ele veio, se apresentou a Paulo e levantou Paulo como apóstolo. A vida dos apóstolos era marcada por sofrimento, mas muito sinal de milagres e maravilhas. Eles trabalhavam para abrir igrejas, eles iam onde ninguém tinha ido, eles eram desbravadores, levando a mensagem do Evangelho. Hoje a nossa revista fala que todos nós somos apóstolos, porque aqui não tem ninguém, presta atenção, aqui não tem ninguém. Se você faz parte da igreja de Jesus, não é da catedral da família. Vocês estão entendendo bem que hoje eu estou falando para a igreja de Jesus, não para a catedral da família. As igrejas, catedral da família, ou seja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Mundial, Reino de Deus, e vai indo. Isso aí, queridos, são denominações, não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo são os membros que vivem uma vida fora do sistema do mundo, estão em Cristo Jesus e têm a palavra de Deus como autoridade sobre a vida deles. Amém, queridos? Então o termo apóstolo pode ser aplicado a qualquer cristão, porque todos nós aqui somos enviados. Se você é um verdadeiro cristão, faz parte da igreja, você jamais pode ficar de boca fechada. Em algum momento, com alguma oportunidade, Deus quer usar você para anunciar as boas novas do Evangelho. Amém, queridos? Caráter doutrinário. Eu não coloquei nada aí, mas você vai ver na sua revistinha. O que é o caráter doutrinário? A maneira principal da autoridade dos apóstolos na igreja primitiva era o ensino do Evangelho, era a ministração da palavra, ou seja, ensinar as regras. Deus ia revelando as regras, os conceitos do reino espiritual que estava sendo fundado aqui na terra. Então eu me lembrei quando nós fomos na África, nós fomos, não sei se pastor Roberto, pastora Tereza, tá? Isso foi depois, né? Nós fomos tivemos uma reunião com todos os líderes das igrejas da África, e aí nós fomos ministrar para eles a palavra de Deus. E alguém disse assim para mim: Bernadette, o costume na África o homem pode ter várias mulheres, isso é costume da terra. A igreja não pode entrar lá mudando o costume deles. Eu falei, realmente, nós não podemos mudar o costume da África, mas o costume da igreja de Jesus Cristo na África nós podemos, porque os conceitos da palavra, as regras
que os apóstolos deixaram escrito, eles foram todos inspirados pelo Espírito Santo, serve para a África, serve para o Brasil, para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Coreia do Norte, para o mundo inteiro. É uma só doutrina. Então nós reunimos lá aquele monte de pastor que vieram das congregações e nós fomos ensinar para eles. Um homem deve ser marido de uma só mulher. É um negócio complicado ali, querido, você mudar toda a mentalidade de um povo. Mas o conceito da palavra, onde os apóstolos ensinaram, por isso a igreja rompia, é o conceito, é o ensino do reino que está sendo estabelecido aqui na terra. Amém? Eles ensinaram a doutrina de Cristo, eles ensinaram a imposição das mãos, orar com a imposição das mãos e a defesa da verdade. Eles batiam pesado contra os falsos ensinos naqueles dias. E hoje a gente tem que continuar batendo pesado. A gente não pode brincar, porque Satanás não está brincando com a igreja. Amém, queridos? Então o fundamento dos apóstolos firmou-se como tradição. A missão da igreja hoje está firmada nos ensinamentos dos apóstolos. Liderança da igreja. Aqui tem um quadro geral do modelo que Jesus propôs. É uma descrição de um verdadeiro líder. Se você quer ser líder, é maravilhoso, mas está aqui. Hebreus no capítulo 5. São 4 versículos primeiros. O líder, primeira coisa, ele tem que ser concentrado nas pessoas e como elas vão se relacionar com Deus. Então o líder, ele tem por obrigação, missão, ensinar os membros da igreja a ser verdadeiros adoradores. O seu relacionamento com Deus é fundamental, querido, senão você não pode andar com esse Deus que você chama de Pai. É através da oração, através da meditação da palavra, através do louvor, da adoração. Esse aqui é a missão de um líder. Ser compassivo com o fraco e ignorante. Quem que é o ignorante? É aquele novo na fé, ele está chegando agora para a igreja, ele não conhece. Ignorante não quer dizer uma pessoa burra, quer dizer uma pessoa que tem falta de conhecimento sobre o assunto. Então o pastor tem que ser compassivo, tem que ter paciência e levar essa pessoa conduzindo na verdade. Pronto a enfrentar o pecado de frente. Se o pastor, você chegar para ele, um líder, e confessar o seu pecado, e ele passar a mão na sua cabeça, esse pastor, ele é um fraco. Um pastor, um verdadeiro líder, tem que bater de frente com o pecado, não pode aceitar. O errado é errado. Não, não, sim, sim. O que passa disso é do maligno, diz a palavra de Deus. E não autonomiado, mas chamado por Deus a esse encargo. Esse versículo 4 aqui, eu vou até ler ele para você. Ninguém toma para si essa honra. O chamado para a liderança, ninguém se oferece para isso, porque é algo sobrenatural, queridos. Senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Todo líder, toda liderança de uma igreja precisa ser chamada por Deus. Tudo que é sobrenatural não é o homem que decide, é Deus que decide. E aí quando você vê líder, aqueles líderes já viu? Aqueles que não conhecem palavra, não tem testemunho de vida, não tem caráter, não tem compromisso com Deus e quer mandar. Foge dele. É lobo no meio de ovelha. É lobo. É enganador. Conheça a vida do seu líder. Presta atenção no ensino dele, da palavra. É sólido na palavra, tem conhecimento da palavra. E aí, eu quero que você vá comigo lá para a sua revistinha. Volta lá no início, 1 Timóteo 3. Aqui, 1 Timóteo 3. Quem não está com a revistinha, abre aí, por favor. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Olha aqui. Aqui estão as características de um líder. E todas elas dizem respeito ao caráter do seu líder, queridos. Você precisa saber disso. Diz assim, vou ler.
Essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou líder seja irrepreensível. Testemunho de vida dele tem que ser 100%. Irrepreensível. Diga comigo, irrepreensível. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Isso não quer dizer perfeito não, tá, queridos? Ninguém é perfeito não. Mas dentro do que a Bíblia está mandando aqui, ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, pronto para ensinar. Tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Foge daquele pastor que fica atrás de você pedindo dinheiro. Líder não pode ficar atrás de dinheiro. Ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar com as suas próprias mãos. Eu já vi muita gente sair da igreja por causa de escândalo, ou é adultério ou é dinheiro, dentro da igreja, com liderança. Foge, irmãos, foge. Quer um conselho? Sai fora. Mau exemplo que está dando. Mas ele tem que ser moderado, discreto, não contencioso, não avarento, não apegado às coisas, riquezas, essas coisas. Eu conheci um pastor numa igreja onde eu era membro, eu era batista, eu nasci na igreja batista, e uma vez veio um pastor novo, e ele estava com a vida financeira arrasada, e ele começou a questionar Deus, porque que Deus botou ele numa igreja, onde tanta gente com dinheiro, e ele tinha 2 ternos, ele não tinha dinheiro para comprar roupa, ele não tinha dinheiro para nada. Mas ele chegou desse jeito na igreja. Eu fico perguntando para você, o apóstolo Paulo, ele manda todo mundo trabalhar. Você não pode ficar de casa em casa pedindo dinheiro emprestado. Está errado, um líder não pode fazer isso. Um líder ele tem que ter para emprestar, mas ele não pode tomar dinheiro emprestado. E esse homem ficou envergonhado e começou a questionar Deus e queria sair da igreja. E um dia ele me chamou para conversar e falou: por que Deus me trouxe para cá? Isso lá no gabinete dele. Falei: pastor, Deus quer te abençoar. Anda segundo a palavra. E ele era um marceneiro de primeiro. Eu falei: trabalha na igreja, faz o seu trabalho e vai cumprir seu dom, vai trabalhar como marceneiro, vai ganhar o seu dinheirinho também. Uai, você não precisa viver nessa miséria. A gente precisa olhar para a vida de um líder e ver que ele está bem. Sim ou não? Jamais eu vou entrar debaixo de uma liderança de alguém que vive debaixo de dívida. Vida financeira destruída, eu não entro. Homem que fica, marido brigando com mulher, brigando com filho, desordem em casa, eu jamais entro debaixo de uma liderança dessa. Por que é que eu gosto dessa igreja? Porque aqui tem um pastor, tem uma família sólida, tem uma vida reta, íntegra, e ele é um exemplo para mim. Por isso que eu estou aqui, e você também. Amém, queridos? A unção vem de cima. Eu quero a unção que está na vida do meu pastor, ela vai passar para nós. Por isso a gente tem que olhar essas coisas. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, vai ter cuidado da igreja de Jesus? Paulo faz essa pergunta. Se alguém não sabe cuidar de sua casa, vai cuidar da igreja? Sim ou não, irmãos? Não vai. Me tem gente que quer. Não sabe cuidar da casa, não sabe coordenar, e quer vir para a igreja, quer mandar. Vai mandar na avó. Irmãos, a gente não tem que se submeter a qualquer um, não. Está na Bíblia. Por isso que é bom estudar. Por isso que é bom não ser ignorante. Que você não entra debaixo de autoridade de pessoa que não tem autoridade de Deus na vida dela. Aí depois vem e bota a mão na sua cabeça para te orar e te abençoar. Aí você lê lá em Malaquias, Deus fala que Ele vai transformar em maldição a bênção que aquele vaso imundo
ministrou bênção na sua vida e Deus vai transformar em maldição. Estou fora. Diga para o seu irmão aí, estou fora. Não neófito, versículo 6. Não neófito, o que é neófito? É novo convertido, novo na fé, sem estrutura da palavra, sem conhecimento, sem experiência com Deus, irmãos. Não pode ser neófito, para que, se ensoberbecendo, não venha cair na condenação do diabo. Está vendo? É uma luta contra o diabo. E eu tenho que me posicionar. Como é que eu me posiciono? Quando eu tenho conhecimento da palavra. Para mim, querido, um dos principais cultos da igreja chama-se escola dominical. É aqui que você aprende essas coisas. Convém também, o último versículo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tem bom testemunho quem você está seguindo? Olha o testemunho de vida. Aí o versículo 10, que não está aqui, está na Bíblia, diz assim: que esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Tem que ficar primeiro separados, sendo examinados, sendo observados. Se eles forem irrepreensíveis, consagra. É isso que a Bíblia fala. Deve ser escolhidos pela igreja, por seu respeito à palavra e por aquilo que crê e pelo modo como vivem. Não tem outro modo de você encarar uma liderança se não for pelo caráter do líder, o exemplo de vida. Amém, queridos? Pastores e bispos. Aí ele vem falando sobre os pastores. Quem são os pastores? Pastores são aqueles que foram chamados por Deus para apacentar o rebanho. O que é apacentar? Conduzir em paz, nutrir com a palavra, curar o rebanho, cuidar e proteger contra as feras. Quem são as feras? Os falsos ensinos, os demônios, a força espiritual, porque o diabo quer tirar a gente da igreja, irmãos. Ele vai arrumar um jeito de te tirar da igreja. Cutuca quem está do seu lado aí. O diabo, ele está trabalhando para te tirar da igreja. Aí qualquer coisinha você fica abalado. Não, eu vou sair mesmo, estou decepcionado. Nossa, ixi. Fica decepcionado quem não tem estrutura aqui, ó. Porque quem está dentro da igreja está por causa de Jesus, não é por causa do homem. Amém? Pastor é aquele, ele trabalha junto com o ancião. Quem é que é o ancião? São aqueles mais velhos, mais experimentados dentro da igreja, que pela experiência de vida deles, eles ajudam a conduzir o rebanho. Pastor é aquele que instrui na palavra e serve como exemplo de fidelidade a Deus. O exemplo vai estar sempre aí, ó. Nós estamos vendo. São homens que têm conhecimento da palavra, têm entendimento no governo e simpatia com o problema dos outros. Amém? Bispos são líderes responsáveis pela supervisão doutrinária. O que os bispos são? Diretores superintendentes. A igreja nossa não tem bispo, nome, mas tem pessoas que fazem essa função, diretores superintendentes, e vigiam sobre o rebanho e vigiam sobre a doutrina que está sendo ensinada para nós. Servos com autoridade moral. Aí que o bicho pega, queridos. O Senhor escolhe homens e mulheres para pastorear o rebanho. Essas pessoas precisam ser servos de grande autoridade. Alguém pode ter autoridade se não tiver exemplo de vida, de caráter, queridos? Não pode. Uma pessoa que não anda na verdade, uma pessoa que não respeita o que está escrito, as regras, os conceitos da palavra de Deus, principalmente no que diz a caráter, ele não tem autoridade de Deus na vida dele. Tais pessoas precisam ser maduras, consistentes na palavra. Nós estamos falando da autoridade moral, a fim de que não seja acusado de erro grave. Tem que vigiar nisso aí, queridos.
todo pecado, olha para mim aqui, todo pecado é perdoado. Mas tem gente que fala assim, eu vou, um pecadinho só, eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Nós estamos vivendo a graça. Sim, claro. Mas a Bíblia diz que no reino de Deus, tudo que o homem planta, ele vai colher. Todo pecado tem uma consequência. Deus pode te perdoar, mas a consequência do pecado virá. Na vida de um líder, então, você pega esses grandes evangelistas, eu não vou citar nome aqui não, mas nós temos evangelistas aqui do Brasil, Estados Unidos, que eram grandes pregadores do evangelho, estavam na televisão aí todo dia pregando, caíram no pecado. Deus perdoou, mas o ministério deles voltou a ser a mesma coisa? Nunca mais, nunca mais. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui, sobre autoridade moral. Você pode não ser um líder para estar subindo no púlpito, para estar coordenando algum grupo, mas você é um líder diante de Deus, porque você tem um ministério apostólico, você é enviado por Deus, você tem que ser líder lá fora, lá onde o pecador está precisando de um cristão, aquele que tem exemplo de vida, aquele que anda na verdade, aquele que tem o Espírito de Deus dentro dele. E quem tem o Espírito de Deus, ele tem o espírito de alegria, ele tem paz, ele tem mansidão, ele não é uma pessoa que briga, que chuta o pau da barraca por tudo. Ele é uma pessoa diferente, que as pessoas vão olhar para você, não é por causa do seu visual, é por causa da sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua experiência com Deus. Queridos, eu falo que muitas vezes você não precisa sair pregando, mas sai contando a sua experiência para as pessoas estão sedentas de Deus, e Deus vai usar nesses dias, é você e eu quero ficar por dentro disso aí, tá bom? Amém? Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Diga para quem está do seu lado aí, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Então, os líderes foram dados para cuidar do rebanho, o rebanho de Jesus Cristo. E olha o que é que diz a palavra: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo. O estilo de liderança da igreja é o estilo de liderança que Jesus ensinou. Aqui não tem ninguém mandando, aqui não tem dominadores, aqui tem gente que tem um exemplo de vida para ensinar, para passar a palavra, e quem quiser siga. Jesus era assim: quem quiser venha após mim, me siga. Quantas pessoas estão querendo seguir você? Pelo seu exemplo de vida, pela sua vida familiar, pelo que você fala, pelo seu testemunho de vida. Quantas pessoas estão querendo te seguir? É bom para a gente pensar, não é, queridos? Servindo de exemplo ao rebanho. Profetas e evangelistas, estamos encerrando já. Quem são os profetas, queridos? Eu falei para vocês que os 5 ministérios têm que estar fluindo na igreja, tem que estar. Porque o pastor, o evangelista é aquele que é o ganhador de almas. Ele prega praticamente as boas novas. Vem para Jesus, o que Jesus fez. As pessoas se convertem, o evangelista vai trazer para dentro da igreja. O pastor vai apacentar, vai cuidar, vai tirar os carrapichos, vai alimentar. Aí o que acontece? Para edificar, animar e dar crescimento para a igreja, vem o profeta e vem os mestres. Qual que é a função do profeta? Mensageiros de Deus, são homens santos que têm uma afinidade de ouvir com Deus muito grande, para ouvir a voz de Deus. A pregação deles exorta, levanta, anima, bate pesado contra o pecado. Quando você vê alguém batendo pesado contra o pecado no púlpito, é porque é um profeta, é Deus mandando falar. Não vira as costas não, não rejeita não, é ministério. O profeta é aquele que
ele anda sim com o mestre, porque os dois, profeta e mestre, eles têm um conhecimento mais profundo ainda das coisas de Deus. Profeta e mestre, eles se aprofundam no conhecimento da palavra. Por quê? Para transmitir para a igreja. Ele tem uma sensibilidade que ninguém tem. E ele vai trazer para você coisas do passado, do presente e do futuro, para avisar para a igreja. Amém, queridos? Doutores e mestres. Está lá. Doutores e mestres é a mesma coisa. São os mestres. Quem são os mestres? São aqueles que ensinam e trazem o crescimento para a igreja. Por isso que eu falei da escola dominical, que para mim é o principal para a igreja aqui. Onde é que você vai crescer? Qual culto que vai te dar crescimento na igreja? Escola dominical, queridos. Aqui não é uma sala de teologia. Você quer estudar teologia, você vai para lá, segunda-feira tem um ensino teológico. Aqui é uma sala de escola dominical. O que o mestre faz? O professor. Ensinar é fazer os outros andarem sozinhos. O profeta, o mestre, ele estuda, ele entende o que está na palavra e ele tem uma facilidade de traduzir para a igreja aquilo que para você é complicado entender. O mestre, ele entende assim, ó, com facilidade. Deus revela para ele e ele traz com revelação para a igreja, para te ensinar a caminhar sozinho, para te dar crescimento. Vocês estão entendendo? Primeiro veio o evangelista, anuncia, alguém te evangelizou, foi o evangelista. Te trouxe para a igreja, que o pastor apacenta, cuida, dá direção para a nossa vida. É o rebanho, traz paz. Aí veio os mestres e os profetas. Ouve a voz de Deus, veio o espírito profético, derrama sobre a igreja a unção. Meus irmãos, é crescendo, todos trabalhando juntos, um precisando do outro. Ensinar é instruir para você colocar em prática na sua vida diária. Muito simples. Escola dominical é para isso. Pega o que está aqui, o básico da palavra, vai ensinar para você e você vai trazer para a sua vida prática. Amém? Esse é o trabalho do profeta. O mestre é aquele que tem a capacidade de instruir claramente e transmitir conhecimento com facilidade. Quem hoje aprendeu alguma coisa aqui? Amém, amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Nosso tempo acabou. Conclusão. Uma vez que você, olha para mim aqui, não lê lá ainda não. Uma vez que você compreende a autoridade que pertence a você em Cristo Jesus, você não terá mais que lutar para você ter uma vida de vitória. Você já é vitorioso. Você já é. Levanta sua mão, fala: eu já sou vitorioso. Eu passo por lutas. Ah, meus irmãos, e o diabo tem hora que ele levanta contra a igreja, é para matar, é para destruir, é para roubar. É isso que o diabo veio fazer. Se prepara. Matar, roubar e destruir, é isso que ele tem. E ele trabalha todos os dias. Mas Deus é conosco. E ele disse: eu dei para vocês poder e autoridade. Pisa na serpente, pisa no escorpião, pode pisar. Diga para quem está do seu lado aí: pisa, irmão, pisa, ordena que saia, manda embora, manda embora. E a Bíblia garante: nada vos fará dano algum. Não existe esse tal de retaliação. Existe gente incrédula, gente mal preparada, gente sem autoridade, que não está estruturada na palavra, não está cheia do Espírito Santo e quer entrar em batalha que não pertence a ela. Aí volta para casa: ai, estou com dor de cabeça, ai, estou passando mal de estômago. Irmãos, eu nunca voltei de nenhum embate com dor de cabeça nem passando mal de estômago. Eu estou na palavra, eu declaro a palavra, eu estou escondida na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Se esconda na rocha, vá para habitar na presença do Altíssimo. Eu quero ver se o diabo toca em você. O diabo não pode tocar em você. Ele levanta, mas levanta para cair. Ele é derrotado, mentiroso, ele é o pai da mentira. E a conclusão nossa:
No decorrer dos séculos, a igreja de Deus prossegue vitoriosa em sua marcha. Tentou parar, o diabo tentou parar, destruir, calar. Claro, está fazendo isso até hoje. Pela proclamação do Evangelho da Paz. Olha a palavra de Deus para você nessa manhã. Se posicione diante de Deus e da sua palavra, exercendo o poder e a autoridade que te foi delegada, e vença todas as suas batalhas. Diga para quem está do seu lado aí: vença todas as suas batalhas. Você nasceu para adorar a Deus e servi-lo na posição em que você foi colocado, refletindo assim a pessoa de Jesus Cristo. Olha para mim aqui, você nasceu para refletir Jesus aqui. Se posicione. O que está errado na minha vida, pastora? Que minha vida não está lá essas coisas. Se posicione diante da palavra. Eu me posicionei há 30 anos atrás. Irmãos, eu era da alta sociedade. Pensa no tanto que riram de mim. Pensa no tanto que eu fui criticada. As pessoas falavam assim para mim, as minhas amigas: esse povinho crente está fazendo lavar e celebrar na sua cabeça. E tem que fazer lavar e celebrar mesmo. Tem que tirar tudo a imundícia do passado. As coisas velhas têm que ficar para trás. Hoje eu sou nova criatura. Eu me posicionei diante da palavra. Venha o que foi, eu estou firmada. Jesus já venceu por mim. E eu estou escondidinha em Cristo. Eu estou misturada com Ele. Eu fico escondida. Irmãos, o poder não é nosso. Eu não tenho habilidade nenhuma, mas a gente tem que depender dele em tudo. Ninguém merece, é tudo graça. Amém?